Olá, vamos iniciar mais uma aula pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. Meu nome é Luciana Vargas, eu sou médica veterinária e hoje foi-me incumbido de falar sobre um assunto extremamente importante e ao mesmo tempo muito desafiador, que é sobre canis e gatis públicos municipais. Eu quero trazer para vocês aqui hoje um pouco da literatura técnica, ou seja, do que a ciência já nos traz sobre esse tema, mas também um pouco da minha vivência prática, não só de ter atuado em abrigos municipais, mas também de ter trabalhado em outros setores, em outros serviços público municipal que que podem refletir positivamente nos abrigos. E o tema que me foi proposto, ele já me foi proposto com um formato de pergunta, que é se os canis e gatis públicos são realmente necessários. E eu inicio a nossa conversa já com a resposta que sim, os canis e gatis públicos são necessários, tanto para a proteção dos animais, mas também para dar apoio a outras atividades, a outros serviços, a outras políticas públicas desenvolvidas dentro do município. Porém, não da forma como os abrigos vêm se apresentando hoje, né? Tanto com relação à sua estrutura, com instalações inadequadas para o bem-estar dos animais, locais superlotados, com falta de estrutura, né? Quanto pela sua função, a gente observa hoje um foco muito grande nos resgates e pouca ênfase nas adoções, né? E no seu modus operandi como um todo, a gente observa uma abordagem muito mais reativa do que proativa dos abrigos, né? Então, nesta aula, a nossa intenção aqui é discutir um ponto crítico importante que é da superpopulação dos animais nos abrigos, né, e trazer meios para que a gente possa atuar de forma mais direta, mais proativa nessa problemática. Eu gosto de iniciar trazendo sempre conceito, porque a partir dos conceitos a gente começa a entender e a compreender a função daquele local, né? Então, o conceito de abrigo por Gaudioli e Garcia é que são estabelecimentos sem fins lucrativos que têm o intuito de resgatar seletivamente os animais que estejam em situação de risco, sofrimento, né? Questão de segurança pública, de saúde pública, né? Oferecer alojamento temporário, cuidados especializados para recuperá-los e reintroduzi-los na sociedade. Então, observem que no próprio conceito de abrigo já tem o seu objetivo, que é resgatar seletivamente os animais, reabilitá-los, ou seja, prover os cuidados veterinários para sua recuperação física, sua recuperação mental, ressocializá-los, né, prepará-los para a reintrodução à sociedade. E aqui é um ponto muito importante e significativo, né, que a gente tem que prestar muita atenção, porque se a gente não der atenção a isso, esses animais eles podem ser novamente abandonados ou devolvidos nos abrigos, novamente para os abrigos, ou seja, revitimizá-los novamente, né? E a reintrodução por meio da adoção. Na minha opinião, este é o ponto, este é o objetivo do abrigo, que ele deveria ser dado muito mais ênfase, né? Muito mais disponibilidade de recursos, de proatividade, para que realmente isso se torne uma casa de passagem, né? Para que os canis e gatis e abrigos se tornem uma casa de passagem, né? Para que eles sejam recuperados, mas que realmente eles encontrem um lar. Eu vou focar hoje, até por conta do nosso tempo,
no resgate seletivo, né, nos critérios de entrada, mas eu convido vocês a adquirir o e-book Medicinas de Abrigo, que tem todas essas informações, um e-book extremamente rico e muito importante e necessário para quem está atuando canis, gatis e abrigos. Qual que é a nossa realidade hoje, né? A gente vê uma solicitação, uma demanda muito grande para os resgates e pouca demanda para adoção, né? As solicitações de resgates, por inúmeros motivos e por pessoas que tenham sentimentos por animais, que se compadecem com os animais em sofrimento nas ruas, mas também pessoas que querem simplesmente que aquele problema desapareça da sua frente, né? O que é importante a gente discutir sobre isso, da gente trazer à tona a sociedade, discutir mais com a sociedade, que sim, sabemos que o poder público ele é o grande responsável, né, pela proteção dos animais, né? Isso quem nos traz é a própria Constituição no seu artigo 225. Mas esse mesmo artigo também impõe à coletividade, ou seja, à sociedade, desse dever. Claro que, dadas as devidas proporções, né, até porque o poder público ele tem de ofício esse dever, mas a sociedade ela também tem que refletir que ela também faz parte desse meio e ela também tem responsabilidade, sim, na proteção desses animais. Outro ponto, outro assunto que a gente tem que discutir mais com a sociedade é trazer a realidade da superpopulação dos animais hoje, tanto nas ruas quanto nos abrigos, obviamente, para que ela tome conhecimento da situação real, né? O munícipe, a sociedade, tendo o conhecimento da situação real, ela pode talvez refletir de outro modo num pedido de adoção, num pedido de, desculpe, de resgate. Porque às vezes as pessoas ligam, seja para a prefeitura ou seja para uma ONG, ai, tem um animalzinho aqui que está doente, ou que está magro, ou que está abandonado, e na cabeça dela, ela está fazendo o melhor. E, e sem saber da realidade, ela também acha que ele vai para um lugar adequado, melhor né, da onde ele está. E muitas vezes a gente sabe que não é assim. Então, a pessoa, sabendo disso, tomando consciência disso, talvez ela tome outros rumos, né? Ao invés de terceirizar esse problema, de entrar em contato com o abrigo, com o município, com a prefeitura, ela mesma acolha esse animal. E a gente analisando essa, né, visualizando essa questão de um número muito grande de solicitação de resgate, de pedidos de resgate, com pouca solicitação de adoção, se a gente não colocar critérios, ou seja, se a gente não balancear isso, né, com relação a trazer critérios para esses resgates, é a conta ela é muito simples, né? Vai ocorrer uma superpopulação naquele canil, naquele gatil, e essa superpopulação somado ao tempo desse animal dentro desse local vai gerar, sim, sofrimento. Também, claro que do outro lado, né, estando ali como um gestor do canil, a gente também tem que avaliar essa demanda externa e tentar contrabalancear nas questões das adoções. Se a gente sabe que a gente tem um pedido muito maior de resgate para um pedido muito menor de adoção, então a gente tem que ser mais proativo e compensar isso nas adoções, né? Mas não é isso que a gente tem visto atualmente. Então, como um ponto crítico, dentre vários pontos críticos, mas um ponto crítico
com relação à superpopulação dos animais dos abrigos, está a questão do sofrimento, do baixo grau de bem-estar desses animais. E muitas pessoas falam assim, ah, mas pelo menos ele vai ter o que comer, vai estar se alimentando, enfim, não vai ficar na rua. Mas há um equívoco quando a gente fala de bem-estar animal, né, pensa em bem-estar animal, só atribuir essa questão física, né, com relação a estar bem nutrido ou estar bem de saúde, né? O animal precisa muito mais do que estar bem nutrido, estar bem de saúde, né? Ele precisa desenvolver, ter a possibilidade de desenvolver o seu comportamento natural, né? De expressar a sua naturalidade, e muitas vezes o abrigo não consegue proporcionar isso ao animal. E isso reflete significativamente, negativamente, no seu estado emocional, né, no seu estado mental. Contextualizando isso, ilustrando isso, é importante, né, a gente ilustrar. Se a gente for avaliar os conjuntos de indicadores de bem-estar animal, e aqui eu trago os conjuntos de indicadores do protocolo de perícia de bem-estar animal. Se a gente for avaliar, por exemplo, o indicador nutricional nessa primeira imagem, a ocorrência de fome, sede e subnutrição, como que aqui a gente conseguiria avaliar se esses animais estão se alimentando adequadamente, né? A gente sabe que quando há uma superpopulação assim de animais, existem competições, né? Porque tem a hierarquia. E como que a gente conseguiria, né, alimentar esses animais, saber quem está comendo, quem não está comendo, como que conseguiríamos avaliar o score corporal de todos esses animais? Então, a gente tem que ficar realmente atento a isso com relação ao grau de bem-estar dos animais. Na segunda imagem, indicador de conforto, que é o animal ter um local confortável para descansar, ser livre de desconforto, ter conforto térmico, ter conforto físico. E muitas vezes não é isso que a gente vê, né? A gente não vê um local confortável para o animal ficar, geralmente no cimento mesmo, não tem um conforto térmico, porque às vezes no frio é muito frio, o canil é muito gelado, no calor é muito quente, e é isso que a gente vê o animal às vezes por muito tempo passando por esse tipo de situação. Com relação ao indicador de saúde, que nos indica sobre a presença de dor, doenças e ferimentos, a alta densidade populacional desses locais traz riscos altos de propagação de doenças infecto-contagiosas, né? E aí a gente muitas vezes se depara que em alguns locais não tem protocolo vacinal, não tem vacina, não tem oferta de vacina para doenças infecto-contagiosas, né? Não tem local de quarentena, tampouco para isolamento, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer o resgate de uma fêmea que está no cio, que precisa ser resgatada, está na rua, precisa ser resgatada para colocá-la para castração, e às vezes ela pode entrar super saudável, né, num ambiente assim e infelizmente vir a óbito por adquirir uma doença infecto-contagiosa, né? Na outra imagem, com relação aos conjuntos ao indicador de comportamental, a possibilidade de expressar o comportamento natural, né? Então a gente pergunta, será que esse animal consegue fazer coisas de cachorro, né? E essa é uma pergunta importante, e a gente também tem que ter a noção de que se a gente trabalha com abrigos, com animais, a gente tem que saber minimamente qual que é o comportamento natural daquele animal, o que que ele gosta de fazer, né? Gosta de cavar, gosta de brincar, gosta de correr, né? E aí a gente se pergunta qual que é o tempo de interação lúdica de brincadeiras que esse animal tem dentro do abrigo? Ele tem um local que ele possa correr, que ele possa
interagir com outros animais, né? Então, são perguntas que a gente deve sempre fazer. Com relação ao isolamento social, muitos cães vivem em isolamento social e o isolamento social ele nos trouxe a pandemia nos trouxe uma informação muito importante sobre o que é isolamento social, né? Não só a informação, mas o que a gente passou na pandemia, né? Muitas pessoas tiveram muitos transtornos mentais e sociais com relação, fobias, né? Com relação a viver nesse isolamento social, né? E muitos animais vejam isso, acabam ficando assim, né? Com um comportamento totalmente deslocado, com sinais de estereotipia. E a pergunta que a gente faz, quem é esse cão? Por que que ele está aqui? Né? Era necessário o recolhimento dele? Né? E esse comportamento foi adquirido ao longo da sua estadia aqui? Porque se sim, isso é extremamente grave, problemático. Então, como que nós podemos atuar para amenizar o ponto crítico da superpopulação dos animais nos canis e gatis? Primeiro, diminuindo a taxa de entrada e aumentando a taxa de saída. Eu vou conversar com vocês mais hoje sobre essa diminuição da taxa de entrada, né, até por conta do nosso tempo. Primeiro, a primeira proposta realmente é de que todos os serviços de manejo populacional e de defesa animal, eles atuem realmente para diminuir essa taxa de entrada dos animais. Então, eles devem existir justamente também, né, não só para atuar na proteção animal, mas também para corroborar com essa diminuição da taxa de entrada desses animais nos abrigos. Primeiro, educação e guarda responsável. Ai, todo mundo fala, é muito clichê, né, a educação, mas é o clichê mais assim necessário que tem, né? Todo o setor público, toda a política pública de proteção animal, ela tem que trabalhar contundentemente com a educação e guarda responsável, tanto para crianças quanto para adultos, né? Crianças porque elas estão ainda em fase de aprendizagem, e é o momento de aprender o que é o correto, é o momento de aprender como tratar os animais, é o momento de aprender o que é bem-estar animal, né, para que no futuro ela se torne um cidadão, um adulto, né, desculpe, um adulto muito mais consciente. E os adultos também têm que ter essa intervenção em educação, né, porque não se sabe o que eles aprenderam com relação à proteção, ao bem-estar dos animais. A gente que trabalha com fiscalização, a gente vê muito na rotina pessoas que acham que estão fazendo o melhor, que acham que estão fazendo certo, por não ter o conhecimento mesmo do que é o correto, do que é do tratamento, de manejo e tratamento devido dos animais. Tá? Instituir atendimento clínico e comportamental, então o acesso gratuito ou a baixo custo, né, mas gratuito pelo poder público municipal, tanto cirúrgico, clínico e comportamental, é crucial tanto para promover o bem-estar dos animais, quanto para ajudar a combater no abandono, né? Nós sabemos que as causas dos abandonos, a causa de abandono, ela é multifatorial, tem as questões sociais, tem as questões culturais e econômicas, né? A literatura já nos traz que animais doentes, com comportamentos deslocados ou famílias em extrema pobreza, vulnerabilidade, tendem a abandonar mais os animais. Então, isso é uma forma até isso é até inteligente para o poder público atuar nisso, tanto pelo bem-estar dos animais, mas para evitar que esses animais
entre nos abrigos, porque ele mesmo vai ter que bancar o animal no abrigo. E às vezes é muito, acaba, né, por uma taxa de saída muito pobre, isso acaba até com um custo maior para o próprio município, né? Controle populacional por meio da castração, de uma castração ética e efetiva, né, de uma castração constante também, mas é muito importante que a gente reflita que a política pública de castração para o controle populacional é uma política para os animais que não nasceram, né? Então, é uma política para evitar que outros animais nasçam, que venham sofrer nas ruas, né? Mas hoje nós temos, né, em torno de 30,19 milhões de cães e gatos abandonados, inúmeros animais nos abrigos, e esses animais que estão vivos, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Nós temos que ter a política pública para eles também. E a fiscalização municipal com uma abordagem orientativa, então eu vou focar nesse item aqui hoje, que também é um meio eficiente, né, que isso a gente pôde visualizar na prática para diminuir a entrada dos animais nos abrigos. Então percebam que abrigo e canil, abrigo, canil e gatil municipal, eles são também importantes para o serviço de proteção animal. Então, tanto o serviço de proteção animal, ele é importante para os abrigos, para diminuir o número de animais nos abrigos, mas também o abrigo, ele é um suporte para esse tipo de serviço. É quase que uma simbiose, né? Porque veja, se você vai fazer se você precisa fazer uma castração de animais de rua, precisa de um local para fazer pós-operatório, você já vai ter. Se você precisa fazer uma apreensão, uma fiscalização, você já vai ter esse local, né, para alocar esse animal. Se você precisa do programa cão comunitário, tem o programa cão comunitário, aliás, o programa cão comunitário, ele é um programa também importante dentro do município, né? Desde que ele seja controlado, monitorado, gerido pelo órgão público, porque daí você vai ter a identificação do mantenedor, você vai ter a identificação do próprio animal, você vai ter certeza que aquele animal estará castrado, você vai ter certeza de que, né, que aquele animal está vacinado, ou seja, você vai ter o monitoramento e controle daquele animal, né? A gente não pode dizer que o cão comunitário é somente aquele que você colocou um potinho de água lá na frente da sua casa, um potinho de comida e alimenta ele, e ele não está sob esse monitoramento do poder público, né? Então, quando você precisar, né, tem o programa cão comunitário instituído e você precisa, em algum momento, esse animal foi machucado e que o poder público precisa, né, dar o suporte necessário para esse animal, o abrigo também já é esse local que vai fazer esse serviço. Então, aqui é uma simbiose, a necessidade dos serviços de proteção e defesa animal ter um abrigo de suporte e o abrigo ter todos esses serviços desenvolvidos no município justamente para diminuir a taxa de entrada de animais no abrigo. Critérios técnicos para entrada, né? A gente também é importante elaborar critérios técnicos, né? Esses critérios técnicos eles podem ser elaborados por meio da prevalência das demandas que tem no município. Então, os critérios de entrada, geralmente eles vão ser diferentes de um município para o outro, porque a prevalência das demandas
ela realmente é necessário observar. O que mais temos de chamado no nosso município? De animais machucados, de fêmeas no cio, de animais que representem perigo, né? A gravidade também, né? Aqui pode ser colocado a questão de gravidade clínica, pode até fazer uma associação ali ao protocolo de Manchester, que é usado para os humanos, né, para o atendimento em hospitais, o que é mais urgente, o que é menos urgente, né, e a capacidade do próprio abrigo, porque tem que ser considerado o que você consegue prover para aquela demanda, né? E claro que a gente costuma dizer que esses critérios técnicos para entrada é necessário que seja feita por um médico veterinário, porque ele que vai ter essa noção tanto da prevalência das demandas, quanto da gravidade clínica, da gravidade médica e da capacidade que aquele local tem para prover aquele serviço, aquele trabalho, né? Porque o responsável técnico, o médico veterinário responsável técnico do abrigo, ele acaba sendo um gestor técnico, né? Um gestor técnico por ter todo esse conhecimento e essa dimensão. Mas o mais importante de tudo é a gente sempre se perguntar quem é esse animal, né? Que estão nos ligando, estão nos pedindo ajuda. Quem é esse animal? Porque nem todo animal de rua, em situação de rua, é um animal que seja o morador de rua. Existem os cães semidomiciliados, os cães que infelizmente podem ter fugido, estão perdidos, tem tutor até à procura deles, né? Então a gente sempre tem que, todas as demandas que chegam para nós, a gente tem que tentar ao máximo investigar quem é esse animal para a gente poder devolvê-los à sua família e é um animal a menos que vai estar de estadia ali no abrigo. Por mais que você promova todos os serviços essenciais ali que ele precisa, principalmente se for um caso de urgência, mas que você tente descobrir quem é esse animal, não absorva que ele já seja um animal em situação de rua, para que você possa devolvê-lo ao seu tutor. E aqui eu vou trazer um pouco da minha área e da minha experiência mesmo, né? Uma experiência prática é, com relação à fiscalização administrativa municipal, né? Que pode sim, dependendo da forma que ela seja feita, ela pode sim atuar positivamente para diminuir a taxa de entrada dos animais nos abrigos, tá? Desde que tenha uma abordagem orientativa e eu vou conversar aqui com vocês sobre isso. A maioria das denúncias que chegam nos órgãos públicos, isso está em literatura internacional também, não só nacional, internacional, e a nossa experiência na prática, são as denúncias sobre negligência, ou seja, falta de cuidado. O animal está magro, a pessoa não cuida direito, ele fica preso na corrente, a pessoa não leva ele para atendimento veterinário. Então, são denúncias mais envolvendo a negligência do que propriamente a crueldade, atos intencionais de bater, de causar algum tipo de lesão, de agressão ao animal. Então, a maioria, entre 80% e 85%, são as denúncias de negligência. E como que a gente orienta que seja feita esta abordagem da fiscalização? Que seja feita essa primeira vistoria, né? Seja feita a averiguação dessa denúncia, né? E você sempre ali, naquela denúncia, você vai tentar entender o porquê daquela situação. Então, a denúncia é de um animal que está preso na corrente.
por que esse animal está preso na corrente? Tem algum motivo? Ah, ele está preso na corrente porque ele foge. Ele está preso na corrente porque o meu muro é muito baixo e ele foge. Então a gente tenta ali naquele momento criar mecanismos, né, de notificar aquele tutor para que ele tome medidas dentro das suas possibilidades para que esse animal saia da corrente, né? Ah, ele não tem como sair da corrente, não tem como, né, aumentar o muro ou fazer qualquer tipo de intervenção dessa. Tem como colocar um vai e vem para que o animal possa se movimentar, né? Para que o animal possa correr minimamente. O senhor, por favor, faça passeios com ele, né? Então você consegue fazer orientações nesse sentido, né, para resolver aquela situação no local. Lógico que você tem que fazer a segunda vistoria para que você verifique se a sua notificação, se o que você solicitou na sua notificação foi atendido, né? É, esta fiscalização, ela é importante para criar uma rede de trabalho com os outros serviços dentro do município. Então, por exemplo, tem muita denúncia assim, ah, a minha vizinha não castra a fêmea, vive dando cria, agora os filhotinhos estão aqui, estão magros, e isso cai na fiscalização como denúncia de maus tratos, né? Então, o fiscal vai até esse local, avalia, averigua o porquê que essa família não castrou a fêmea. Ah, é uma família que está em situação de vulnerabilidade, que não consegue fazer a castração. Uma família que nem sabia que o município provia castração gratuita, né, para os munícipes. Então, ele vai fazer essa interlocução, né, com o setor que faz a castração, colocar essa fêmea ali no cadastro de castração e, por exemplo, olha, então vai ter uma feira de adoção tal dia, a senhora, por favor, vai levar os filhotinhos lá na feira, isso como notificação para que seja cumprida, para que ela faça isso, né? Aqui você tanto vai estar tentando dar uma resolutividade para essa situação, quanto você vai estar educando esse tutor da forma, maneira de fazer e chamando para ele a responsabilidade. Ó, então a senhora vai levar a sua fêmea para castrar, a gente vai fazer a castração gratuita. A senhora vai levar os filhotes dia tal lá na feira de adoção, a gente já vai fazer o vermífugo, a gente já vai fazer o que tem que ser feito, né? Porque daí tem que ter esse apoio do município, mas ela vai ali assumir a sua responsabilidade e, quem sabe, aí já nessa vistoria, né, na segunda vistoria, depois que ela cumpriu todas essas adequações, resolver o problema e encerrar essa situação, né? Mas o que às vezes acontece? Às vezes a gente vê ou o fiscal multando essa família, ou a gente vê outros órgãos, outros serviços recolhendo todos esses animais e levando para os abrigos. E a gente não consegue ver isso como eficiente, né? Porque a gente deixou de dar a responsabilidade e ensinar ao tutor, e ao mesmo tempo a gente está absorvendo os animais para dentro do serviço público e nem sempre a gente vai conseguir dar o melhor para eles se a gente estiver naquele cenário de abrigo superlotado, tá? Claro que existem situações que você vai para a vistoria, para a segunda vistoria, e não foi adequado, não foi, né? O tutor não se adequou. Isso existe, mas é a minoria dos casos, a minoria mesmo, né? Temos já
tanto em literatura quanto na nossa própria experiência, que em torno de 70 a 80% você já encerra na segunda vistoria, né? Mas se for o caso, né, do tutor não quiser se adequar por algum motivo, tem uns que, né, não querem fazer, você vai dar os seus devidos encaminhamentos com relação à infração administrativa e até passar, encaminhar para a delegacia de polícia se for o caso e, se for o caso, também da apreensão. Mas veja que essa primeira vistoria com notificação para adequação e a segunda vistoria, e às vezes, dependendo da situação, você precisa fazer mais vistorias, né? Porque às vezes é tão caótico que você não consegue em 30 dias resolver a situação, mas você dá meios para que a pessoa se eduque e entenda, né, como é tratar os animais. Então, eu gostaria de trazer esse caso para vocês. É sempre bom ilustrar, sempre bom mostrar casos reais. Né? Esta foi uma denúncia encaminhada para o setor de fiscalização de uma determinada prefeitura. E na denúncia continha que o animal vivia preso numa corrente no fundo do quintal 24 horas. Então a equipe de fiscalização foi até o local e, claro que o primeiro passo é entender o porquê que esse animal fica preso à corrente. O tutor, então, falou que esse animal já tinha tentado não, ele já tinha pulado esse muro, né, escalado e pulado esse muro. E para quem conhece aí, né, um mestiço de pitbull, para quem conhece a raça, sabe que escala mesmo. E o tutor falou que ele estava tentando, né, guardar dinheiro para aumentar o muro. Foi então que a fiscal que estava na ocorrência no momento sugeriu para que o tutor, ao invés de aumentar o muro, porque poderia ainda assim continuar escalando, para que o tutor adquirisse um material de ferro e colocasse, como se fosse uma grade, para o lado de dentro do muro, para que o animal então não conseguisse escalar, se tornasse uma barreira física para ele, né? Fez a notificação para adequação, deu um prazo viável, né, para que esse tutor conseguisse se organizar e fazer isso. É, Inclusive, até sugeriu para que, se ele quisesse, ele pudesse procurar a Secretaria do Meio Ambiente, porque lá também tinha alguns materiais que poderiam ser utilizados para esse fim, mas não, ele não foi, e ele é, é, se adequou. Eu vou mostrar aqui agora no próximo slide. Comprou a grade e fez, e tá ali o cachorro solto no quintal e tá resolvido o problema, né? Agora imagina nessa primeira fiscalização, porque ele fica preso, já tirá-lo e levá-lo para o abrigo, justamente um pitbull, né? Que é tão complicado para levar para o abrigo por inúmeros motivos. Esse segundo caso é um caso também de extrema negligência, né, dos animais viverem num local nada adequado, com manejo nada adequado. Os animais viviam em um local insalubre, expostos ao sol, presos, né? Tinha a cachorrinha que estava com nódulos no mamário, bebedouro, comedouro completamente sujo, inadequado, e após a solicitação de adequação no retorno, era outro cenário, outro local. Vocês vejam que ele colocou até um piso no chão, mas a gente, lógico que a gente nem pediu isso, né? Mas ele quis fazer com o bebedouro limpo, a casinha limpa, foi para o serviço de atendimento veterinário, com casinha e cobertura em cima, ou seja, foi
já na segunda vistoria o caso já foi encerrado e nesse momento a gente permitiu que este animal, tanto o vínculo, né, desse tutor com esses animais, eles permanecessem. Será que seria efetivo a gente já tirá-lo e já levá-lo, já prendê-los e já levar para um abrigo? Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês, né? Como conclusão, a gente traz aqui que os abrigos, como casa, que sejam como casa de recuperação, como casa de passagem, sim, eles devam existir, né? Mas com aquele esquema de resgate seletivo, recuperação, reintrodução, ressocialização, reintrodução à sociedade por meio da adoção, né? O resgate, apenas o resgate não pode ser considerado como um fim, né? Muitas pessoas, resgatou e, e pronto, encerrou o assunto. Não, o resgate só é o início de várias demandas que a gente vai ter com aquele animalzinho dentro do abrigo, né? Então não pode ser o fim. A gente vê pelaquela régua ali que ele não é o fim mesmo, né? Ele é só ali 25% do trabalho, né? Então a gente tem muito trabalho pela frente ainda. O abrigo ele não deve ser considerado como um programa, como um único programa de manejo e controle populacional, nunca tem que estar associado àqueles demais serviços que eu passei, né, para vocês, atendimento clínico, cirúrgico, castração, fiscalização, educação, principalmente, tá? Temos que trazer à tona a responsabilidade compartilhada com a sociedade. Todos temos deveres, todos temos responsabilidades, né? E criarmos critérios bem específicos e eficazes e protocolos, tanto para evitar a entrada e otimizar a saída. E a fiscalização com abordagem educativa, a gente diz para vocês que realmente ela traz resultados efetivos, tanto para o bem-estar dos animais, para vínculo, para o tutor compreender sobre as suas responsabilidades, aprender sobre educação e bem-estar animal e guarda responsável, e para evitar a entrada dos animais nos abrigos. Muito obrigada, fico à disposição de vocês.